dia, família angolana. O nosso consultório está aberto. De acordo à patologia, o organismo exige um estilo de alimentação para a reposição de proteínas. É importante que consigamos cumprir. Olá, eu sou a Naiolo Silva. Sejam todos bem-vindos ao Obrigado, Doutor. A nutrição é um fator importante na prevenção e no combate ao câncer e pode ajudar a melhorar a qualidade de vida do paciente. A nossa consulta de hoje é sobre câncer e nutrição. E adivinhem quem está aqui? Bom dia, doutor Otoniel. Bom dia, Naiolo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. De nada. Já é mobília da casa. Onde está aquele vaso, o senhor vai ficar ali permanentemente. Certo. Doutor Otoniel, nós temos aqui umas variedades de enfermidades que de certeza que a nutrição tem de facto um fator preponderante para a cura destas patologias. Então, o que é que vem a ser a nutrição propriamente? Bem, a nutrição é uma ciência em que os nutricionistas, as pessoas que trabalham com a nutrição, utilizam alimentos com a finalidade de prevenir doenças e fazer promoção de saúde, ainda para tratar também doenças. Então, ela previne e promove a saúde, previne doenças, promove a saúde e ajuda para fazer tratamento de determinadas patologias. Muito bem. Quer dizer que dentro da alimentação nós encontramos poderes de cura. Exatamente. A nutrição, os alimentos, os nutrientes têm um fator terapêutico de tratamento muito grande. Muito grande. Aliás, então, daí vem a relação da alimentação e o câncer. Exatamente. Diga-me o que é que tu comes e eu dir-te-ei quem és. Se és uma pessoa saudável muito ou não. bem. O câncer não foge à regra, não é? Está obviamente associado, aliás, nós vamos falar aqui de fatores muito importantes, que esse é um tema muito importante, porque ou nós temos câncer ou conhecemos alguém que tem câncer. Então, é um tema extremamente importante. Vou pedir que para os telespectadores ficarem atentos. Vamos passar aqui dicas muito importantes de como prevenir e tratar um câncer. Este é o doutor Otoniel a vender seu peixe. Certo. E é desta feita, doutor, que nós precisamos saber de facto que função tem cada alimento dentro do nosso organismo. Porque o doente oncológico ele acaba por ser um doente muito sensível. Certo. E para a sua recuperação, de certeza que precisa de proteínas, minerais e toda aquela substância que os alimentos têm para poder então voltar em si. Então, como é que vai ser e a partir de que momento é que eles começam a ter um relacionamento íntimo, o paciente e a alimentação? Pois. A alimentação é extremamente importante, que é para um paciente oncológico, um paciente que tem câncer. No entanto, não é única e exclusivamente a alimentação. É aquilo que nós chamamos de medicina integrativa. Muito bem. E para tratar um paciente com câncer, são necessárias várias nuances. Estamos a falar da alimentação, é um fator preponderante, muito importante, se calhar dos mais importantes. Estamos a falar de, por exemplo, jejum intermitente. Vamos falar sobre o Prêmio Nobel que descobriu como o jejum intermitente pode ajudar em questão de câncer e outras doenças. Estamos a falar de atividade física. Estamos a falar de terapias integrativas, como é o caso de ozonoterapia ou oxigênio hiperbárico. Estamos a falar de exposição ao sol, que é outra coisa extremamente importante. Se perguntarem, existe alguma vacina contra o câncer? Sim, existe. A exposição ao sol. Ao sol, nas primeiras horas da manhã. Já explicamos como é que deve ser tomado o sol. Já esteve aqui a explicar. E depois, outra coisa extremamente importante é um sono reparador. Se uma pessoa não tem um sono reparador, quase que não consegue ter saúde, propicia o surgimento de câncer e dificulta no tratamento do câncer. Então, são essas todas as nuances, todas essas variantes que ajudam no tratamento de uma pessoa com câncer, né? Nós chamamos de remissão. Para tratar um câncer, normalmente a medicina diz que se estiveres a tratar um paciente com câncer com algum tratamento, se passar 5 anos, diz cura.
No entanto, nós gostamos de usar muito o termo de remissão. O que é remissão? É o paciente, porque existe, por exemplo, tu tratas um paciente com câncer na bexiga, 20 anos depois, o câncer volta. Então, isso é recidiva, o câncer voltou. Então, remissão é aquilo que nós chamamos de... Desculpa, doutor, volta no mesmo local, o mesmo câncer? Exatamente. Okay. Isso chama-se recidiva. Muito bem. Então, o câncer, a pessoa, por exemplo, foi fazer uma cirurgia, tirou um mioma, que é um câncer, é um tumor que aparece no útero, tirou, fez a remoção. No entanto, 3 meses, 3 anos depois, está lá um outro mioma parecido o anterior. Então, isso chama-se recidiva. Remissão é aquilo que nós chamamos que o paciente teve um câncer, ficou com um câncer durante um certo tempo, foi tratado e o câncer ou não evolui ou desapareceu completamente. Mas ele ainda pode voltar a aparecer. Então, isso chama-se remissão. Muito bem. Quer dizer, então, que os cânceres também são remitentes? Sim, são. Mas o que é que faz eles se tornarem remitentes? Porque acabam por ser inquilinos do nosso corpo. Pois. Os cânceres, eles produzem uma proteína que se chama BCL2. O que é que essa proteína faz? Essa proteína é uma proteína anti-apóptica. O que é que isso faz? É necessário primeiro explicar o que é a apóptica. Apóptica, o que é? A apóptica vem de apoptose. Todas as células do nosso organismo, elas estão programadas para nascer, crescer, dividir-se e morrer. No entanto, a apoptose é esse procedimento que se chama morte programada. As células do sangue, por exemplo, as hemácias, elas vivem 120 dias. Nascem, crescem, depois de 120 dias morrem. Mas as células cancerígenas, elas se recusam a morrer. Então, devido a essa proteína que se chama BCL2, que é antiapóptica, ela já não morre. Ela recusa-se a seguir os padrões normais de uma célula. Mesmo, é remitente. Sim, exatamente. Muito bem. E como é que nós, já que ela tem esta característica muito peculiar, o que é que a mataria? Bom, aí vamos entrar numa questão muito, muito importante. Eu vou realçar aqui estudos científicos, coisas extremamente científicas. Existe um doutor que se chama Dr. Otto Warburg. Ele foi laureado 2 vezes com o Prêmio Nobel de Medicina. Então, é a única pessoa que eu conheço até agora que foi indicado e laureado 2 vezes com o Prêmio Nobel de Medicina. Ganhar um Prêmio Nobel de Medicina não é fácil, imagina 2 vezes. Então, é um indivíduo extremamente inteligente. Em 1931, ele ganhou um Prêmio Nobel. Por quê? Porque ele descobriu 3 coisas extremamente importantes sobre uma célula cancerígena. O câncer, as células cancerígenas, elas gostam do ambiente com hipóxia, com um ambiente sem oxigênio. Ou seja, as nossas células todas, elas são aeróbicas, elas precisam de oxigênio para viver. No entanto, a célula cancerígena, ela é anaeróbia. Então, ela não utiliza oxigênio. Por conta disto, ela causa uma fermentação, começa a liberar lactato, o ambiente que ela vive torna-se ácido e aquele lactato faz com que a pessoa sinta dor. Muitas vezes os pacientes oncológicos sentem dor por conta dessa substância que a célula cancerígena liberta, porque ela faz fermentação. Então, a primeira coisa é um ambiente com hipóxia, um ambiente com pouco oxigênio. Então, por isso é que o paciente oncológico deve praticar atividade física. Então, um paciente que já está na fase terminal vai dizer, uma atividade física eu não consigo, já quase que nem consigo ficar de pé. Então, existem terapias integrativas que forçam oxigênio a entrar no nosso organismo. Estamos a falar de oxigênio medicinal mesmo, que a pessoa coloca uma máscara. Entra bastante oxigênio no corpo, isso por si só é tóxico para as células cancerígenas. Estamos a falar, falei da atividade física, estamos a falar de ozonioterapia. Ozonioterapia também é uma terapia integrativa que força a entrada de oxigênio no organismo. Então, essa é a primeira questão que o Dr. Otto Warburg descobriu. Não é teu parente, pois não? Não, não Otoniel, vamos aqui começar a desconfiar. Não é. E depois tem a segunda questão. As células cancerígenas, elas se alimentam essencialmente de glicose. Glicose é o quê? Açúcar. Elas gostam, elas são ávidas por açúcar. Elas consomem 20 vezes mais açúcar do que uma célula normal. Então faz com que a pessoa consuma bastante açúcar. Pois, e às vezes quando a pessoa consome açúcar, todo o açúcar, aliás, existe um exame que
PET scan, que é introduzido, que é para saber se a pessoa ajuda para saber se a pessoa tem câncer, que é introduzido glicose na veia e nota-se que esse todo o açúcar que foi introduzido na veia vai para a célula cancerígena. Então ela gosta muito de açúcar. Então, o que é que nós vamos fazer? Porque o açúcar dá força. Pois. Quer dizer, Também ela facilita ela crescer. Muito bem. E nós vamos voltar com esse crescimento daqui a pouco, porque você não pode consumir muito açúcar, mas nós vamos pedir que você volte conosco de forma doce e amável. Até já. É complicado, quer dizer, o que nós não podemos consumir, quer dizer, o que nós gostamos. Estamos de volta, minha gente linda. Nós estamos aqui a falar sobre nutrição e câncer. E eu pedi para que vocês pudessem voltar doces. Voltaram. Estão amáveis, mais saborosos. Então vamos continuar aqui a nossa conversa, que o Dr. Otoniel estava justamente a explicar, não é, sobre a função do açúcar para as doenças cancerígenas. Nós já vimos que ele gosta de açúcar, doutor. Sim. Como é que nós vamos fazer para que ele não cresça? Pois. Então, isso é importante. Nós estamos aqui a conversar. Primeiro é a atividade física. É tóxico para o câncer, para as células cancerígenas. Depois é a glicose. Quando nós falamos de glicose, estamos a falar de carboidratos, açúcares. As pessoas lá em casa vão pensar que açúcares, nós só encontramos alimentos doces. Não. Arroz tem açúcar, beterraba tem açúcar, as batatas têm açúcar. Então, o ideal é esta pessoa entrar numa dieta cetogênica. Repolho também tem açúcar. O óleo, não. Não, óleo, repolho. Repolho, sim. Mas tem quantidades muito Reduzidas. pequenas, pois. Então, o ideal é colocarmos essa pessoa em uma dieta cetogênica, que essa dieta cetogênica adaptada, que essa dieta é uma dieta em que se corta ou reduz-se significativamente os alimentos que têm grande quantidade de açúcares e carboidratos, foca-se numa alimentação rica em gordura e Proteínas. No entanto, é importante ressaltar um segundo aspecto. O Dr. Otto Warburg descobriu, por exemplo, que para além do açúcar, as células cancerígenas elas também gostam muito de um aminoácido que se chama glutamina. E esse aminoácido é encontrado essencialmente em alimentos de origem animal, principalmente a carne vermelha. Então, pessoas lá em casa têm câncer, cortar alimentos ricos em açúcar ou carboidratos, cortar as carnes vermelhas. Porque a carne vermelha tem uma grande, principalmente os cânceres, é 2%, principalmente os cânceres de origem hematopoética. Estamos a falar de leucemia, câncer do sangue, sim, linfoma, cânceres do sistema linfático. Então, esses gostam muito de glutamina. Então, glutamina nós encontramos, por exemplo, nas carnes vermelhas, como fiz menção, nos alimentos de origem vegetal, estamos a falar do feijão, da soja, estamos a falar ainda da salsa, do espinafre. Qualquer tipo de feijão? Sim, okay. Mas nestes alimentos de origem vegetal, essa glutamina é em pequenas quantidades, ainda dá para utilizar, mas também tem que ter esse controle. Temos que regular. Mas é essencialmente os alimentos de origem animal, principalmente a carne vermelha. Então, e nós que gostamos de um bom churrasco, a picanha ao final de semana, como é que fica, doutor? Aquela carne assada. Pois, isso faz parte do tratamento, né? Faz parte do tratamento. Se a então, pessoa podemos tirar só durante o tratamento? Sim. Ou passamos a adotar como um estilo de vida e comer, por exemplo, uma vez de 3 em 3 Exatamente. meses? Este é o ideal. Muito bem. Adotarmos este estilo de vida, que a pessoa entra numa dieta cetogênica adaptada, que não pode comer, porque a dieta cetogênica ela é baseada em gorduras e carnes, sim, mas nesse caso as carnes vamos ver, por exemplo, pode permanecer o peixe, mas não em grandes quantidades. As carnes brancas. Os vegetais podem permanecer. Então, essas são questões muito, muito importantes relacionadas à alimentação que tem a ver, que nós não podemos consumir com relação ao câncer. Vamos já falar o que é que nós devemos consumir. No entanto, deixa só tocar aqui em alguns outros aspectos. Muito bem. Falei sobre o Dr. Otto Warburg, deixa referir aqui sobre a vacina contra o câncer. A vacina contra o câncer... Esta vacina é para qualquer tipo de câncer? Qualquer tipo de câncer. Aliás, nós estamos a falar de câncer de forma generalizada. Sim. Os cânceres, eles podem aparecer em qualquer parte do nosso organismo, né? No cérebro, no pulmão, no Basta osso. ser vivo. Exatamente. Então, nós estamos isso é um tratamento padrão, um denominador comum dos cânceres. Todos os cânceres, não importa onde ele esteja, ele gosta muito de açúcares ou carboidratos,
glicose e gosta muito de ambiente com pouco oxigênio, Sim. com hipóxia. Depois, falando sobre a vacina contra o câncer, que é a vitamina D3. É importante ressaltar aqui, Nayol, que todos os santos dias nós que estamos aqui, as pessoas que estão lá em casa, elas produzem 6 a 12 mil células cancerígenas todos os santos dias. Por que é que essas células não se propagam, não permanecem? Porque nós temos um sistema imune que as células natural killer, que é exterminadores naturais, os macrófagos, que eliminam essas células cancerígenas todos os santos dias. Então fazem um bom trabalho. Bom trabalho. E para isso a imunidade tem que estar alta. E para haver isso, nós temos que nos expor ao sol. Né? Vamos nos expomos ao sol, que é aquele sol do meio-dia. Hoje por hoje, infelizmente, nós já não nos expomos ao sol. O sol está muito agressivo, doutor. É muito raro. Não, mas aí foi criado um mito em torno do sol, que o sol dá câncer de pele, etc. Mas se tu fores verificar as zungueiras, os pescadores que ficam quase todo dia no sol, não tem esses problemas. São saudáveis. Sim. Sim. Então, isso é um mito que foi criado. O ideal é o sol das 12, 13, aquele horário que está fazendo mais sol. Se expor de 10 a 15 minutos. Nós, as pessoas negras, fomos abençoados com um ambiente que tem sol quase 365 dias no ano. Então, fazer essa exposição ao sol vai fazer com que o nosso organismo, a nossa imunidade suba e vai ativar uma proteína que se chama GCMAF. Essa proteína ativa essas células de defesa e evitam que essas 6 mil ou 12 mil células cancerígenas consigam se propagar. Muito bem, então, já falamos sobre esses aspectos relacionados. Agora podemos, se calhar, falar sobre os alimentos que fazem bem. Podemos, sim. O que é que nós devemos comer? Já falamos do que não devemos? Do que não devemos. Bom, então nós devemos comer aquilo tudo que não está incluso nos alimentos que são ricos em açúcares, carboidratos e os alimentos que são ricos em glutamina. Podemos comer o restante. No entanto, existem aqueles alimentos que ajudam muito para uma pessoa que já tem câncer ou para prevenir o câncer. Nós estamos a falar, por exemplo, do alho. O alho, ele tem a lisina e isso ajuda a evitar a angiogênese. A angiogênese, o que é? As células cancerígenas, elas podem criar outras ramificações, criar outras células cancerígenas. Então, ele evita isso, a angiogênese. Canela. A canela ajuda que a célula cancerígena volta a ter o sistema da apoptose, que ela volta a induz a apoptose, que ela volta a morrer de novo de forma natural, que ela programa a sua própria morte. Temos muitos outros alimentos, estamos a falar do brócolis, que tem sulforafano. O açafrão não está nessa lista? O açafrão, a curcumina, açafrão da terra, é ótimo anti-inflamatório, ajuda também, que é para melhorar o nosso sistema imunológico. O incrível, ou o que eu acho muito estranho, por exemplo, que estamos aqui a falar da alimentação e existem estudos científicos que mostram que a alimentação é extremamente importante. No entanto, tu vais para um centro oncológico, não tem nem sequer um nutricionista. O paciente está a fazer quimioterapia, está a fazer radioterapia. Mas não está a ser seguido ninguém lhe dá por nenhuma orientação alimentar. Pergunta, doutor, eu posso chupar um gelado? Sim, pode. Mas está ali, é uma coisa que é um tratamento paliativo. A pessoa fica ali a fazer radioterapia, quimioterapia, que são tratamentos um tanto tóxicos, prejudiciais, e tem essa questão. Muito bem, doutor. No entanto, o câncer, é possível curá-lo de vez? Não, é isso que eu disse a princípio. Nós preferimos, e eu também trabalho com pacientes oncológicos, preferimos utilizar o termo remissão, não o termo cura. Sim, que foi o termo que usou. Sim, o termo remissão é o câncer. Na realidade, os pacientes ficam curados, mas para evitar expectativas altas, evitar depois muitas complicações. E acusar o doutor porque disse, etc. Nós preferimos utilizar o termo remissão. O termo remissão é: senhor, o senhor começou a fazer terapia, o tratamento conosco, tinha um mioma, ou tinha um câncer desse gênero, hoje foi fazer uma ecografia ou uma mamografia, verificamos que não tem nada. No entanto, é importante continuar a seguir as orientações que foram passadas para evitar uma recidiva, um aparecimento do mesmo câncer. Ou de um outro câncer. Ou de um outro câncer. Então, um ambiente
que é sempre mais fácil surgir uma doença para uma pessoa que já teve, né? Estamos a falar, por exemplo, da AVC e outras doenças. Uma pessoa que já teve um acidente vascular cerebral tem mais chance em ter um novamente em relação a uma pessoa que nunca teve. Muito bem. Então, existe é uma série de coisas que nós vamos, por exemplo, vou dar outro exemplo. Jejum intermitente. Há um outro doutor japonês, Yorishinin, que ele mostrou que o jejum intermitente, que é aquele que a pessoa fica um tempo sem comer, também ajuda para tratar o câncer. Uma noite reguladora, boa noite de dormida, uma boa noite de sono, que é aquele sono que nós vamos dormir, não acordamos para mijar, passamos pelo sono REM, etc. Também ajuda, porque é durante o sono e é durante o jejum intermitente que o nosso corpo faz a autofagia. A autofagia é a limpeza do próprio corpo, é onde ficam ativos aquelas células que eu falei, as células matadoras, exterminadoras, células macrófagos que limpam o nosso organismo e eliminam todas essas células cancerígenas. Muito bem. Conselhos em 2 palavras. Missão difícil, não é? Pode, de facto. Bem, na presença de um câncer, de um paciente oncológico, nós instruímos sempre procurar médicos oncologistas, oncólogos que vão ajudar nessa questão. No entanto, existem outros profissionais da área da saúde, como nutricionista. Olha, nem falamos das plantas, falamos dos alimentos, nem falamos das plantas. Vamos continuar esse debate nas redes sociais, que os nossos internautas também vão gostar. Pois, então, procurar um profissional da área da saúde que trabalha com medicina integrativa, que vai ajudar também a procurar outras terapias, outras formas de tratamento de câncer. Eu, o Dr. Otoniel, também trabalho com pacientes oncológicos. Muito bem. E nós vamos continuar a receber aqui o Dr. Otoniel, porque muita coisa ainda temos a falar em termos da nutrição, da naturopatia, em termos desta magna natureza que Deus nos deu. Hoje ficamos por aqui. Você já sabe que deve seguir as nossas redes sociais, visitar, partilhar, seguir as do doutor, as minha Excelente Clinic, é a do Dr. Otoniel, está em todas as plataformas digitais. O nosso portal giranoticias.com, a nossa rádio, ouça a nossa rádio 102.7. Você ouve notícias atualizadas, boas músicas e consegue ter ali uma disposição em grande estilo, com grande qualidade. Fique bem, até a próxima. Cuide de si.